sou Lindomar Almeida, economista, e hoje abordaremos o conceito de oferta agregada. Em vídeo anterior, nós discutimos o conceito de oferta e demanda agregadas, mostrando que esse conceito é um conceito da macroeconomia, onde o estudo ele ignora o comportamento dos agentes econômicos de forma isolada, e aí a gente faz uma análise da demanda e da oferta de todos os agentes, de todos os bens dentro da economia. Muito bem. Oferta agregada. Conceitualmente, podemos defini-la como sendo a quantidade total real de bens e serviços produzidos e ofertados na economia, certo? E aí, exemplo do que acontece com a demanda agregada, que ela pode ser alterada tanto para maior quanto para menor, ou seja, a demanda tanto pode aumentar como diminuir. O mesmo ocorre com a oferta de bens e serviços. A oferta tanto pode aumentar quanto pode diminuir. E quais são as razões, os motivos que levam a essa alteração na quantidade ofertada? Os motivos são três. O custo de produção, o custo dos insumos de produção é a primeira. O segundo são os tributos que incidem sobre o custo de produção. E o terceiro motivo são os avanços tecnológicos, a incorporação de avanços tecnológicos no processo fabril. Muito bem, vamos analisar o primeiro item. Custo dos insumos dos fatores de produção. Uma vez que as empresas produtoras e ofertantes de bens e serviços encontram mais facilidades ou conseguem adquirir, acessar os insumos de produção com um custo menor, com um valor menor, isso vai facilitar as empresas produzirem e ofertarem uma quantidade maior de bens, certo? Então, uma vez que haja uma queda no preço dos insumos, no custo dos insumos, as empresas produzem e ofertam uma quantidade maior de bens, consequentemente aumentando a oferta de bens na economia, certo? Alterações nos tributos que incidem sobre os custos de produção. Caso ocorra uma redução nos tributos, nos impostos que as empresas pagam, né, que incidem no custo de produção, como por exemplo PIS, COFINS, que são tributos que incidem sobre os encargos trabalhistas, ou outros impostos como ICMS e IPI que incidem sobre o custo de produção. Caso haja uma redução nesses impostos, as empresas também encontram uma facilidade maior em produzir uma quantidade maior de bens, uma vez que a redução no custo dos tributos reduziu o custo de produção. Então as empresas irão ofertar uma quantidade maior de bens, produzir e ofertar uma quantidade maior de bens na economia. O terceiro motivo são os avanços tecnológicos. Toda vez que há a incorporação de avanço tecnológico, modernização de máquinas e equipamentos no processo fabril, que isso resulte em aumento da produtividade da mão de obra, aumento da produtividade do trabalhador, as empresas terão condições de produzir uma quantidade maior de bens e serviços, levando-as a ofertarem mais bens e serviços na economia. Então, esses três motivos, da forma como nós discutimos, né? Redução do custo do insumo de produção, redução dos tributos que incidem sobre a produção e a incorporação de avanço tecnológico tem impacto na oferta, permitindo um aumento da oferta, pois ela permite um aumento da produção de bens e serviços, e esse aumento da produção de bens e serviços leva a um aumento da oferta. Por outro lado, se as alterações nesses três motivos forem em sentido contrário, nós vamos observar uma maior dificuldade das empresas em produzirem bens e serviços e com a consequente redução da quantidade ofertada desses bens, certo? Como? Se houver aumento no custo dos insumos de produção, as empresas com a mesma quantidade de moeda, de dinheiro, de recursos financeiros, elas irão acessar quantidades menores desses insumos. Dessa forma, a produção diminui, consequentemente reduzindo a oferta desses bens e serviços na economia. O outro motivo são os tributos. Uma vez que há um aumento dos tributos, nesse que nós usamos como exemplo, IPI, ICMS, PIS ou COFINS, esse aumento dos tributos vai levar as empresas a terem um aumento do custo de produção. Esse aumento no custo de produção, obviamente, dificulta a produção de bens,
resultando numa redução da oferta, certo? E por fim, em relação aos avanços tecnológicos, se a empresa estiver trabalhando com tecnologia defasada há um bom período, se ela não consegue reformar, implementar mais máquinas e equipamentos, melhorar o seu processo de produção, a sua automatização, isso leva as empresas a terem uma queda na produtividade. Essa queda na produtividade reduz a possibilidade de produção e essa redução na produção leva a uma redução na quantidade ofertada de bens e serviços.